Você já se perguntou se sua salvação está garantida? E se eu dissesse que existe uma interpretação que afirma que apenas 144 mil pessoas entrarão no céu? Isso significaria que bilhões de cristãos sinceros, ao longo de toda a história, estariam condenados antes mesmo de nascer. De um lado, vemos a promessa de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Do outro, uma interpretação literal do Apocalipse que limita drasticamente os salvos a um número específico. Como conciliar a abundância da graça divina com esse aparente limite numérico? Este é o paradoxo que muitos enfrentam ao ler o livro de Apocalipse. Um Deus de amor infinito que aparentemente seleciona apenas um grupo restrito para a salvação. Seria o plano divino tão limitado assim? Permaneça até o final deste vídeo para descobrir a verdade bíblica sobre os 144 mil mencionados no Apocalipse, uma revelação que pode transformar completamente sua compreensão sobre o plano de salvação e trazer uma nova perspectiva sobre o amor abrangente de Deus. Seja bem-vindo ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, curta este vídeo e permaneça até o final, porque há um ensinamento muito importante reservado para você. Quantas vezes você já sentiu medo ou ansiedade ao pensar em seu destino eterno? Essa angústia espiritual muitas vezes surge de interpretações incompletas ou descontextualizadas das Escrituras. O número 144 mil mencionado no Apocalipse tem causado confusão e até mesmo desesperança para muitos crentes sinceros. A Bíblia não foi dada para nos confundir ou aterrorizar, mas para revelar o caráter de Deus e seu plano de redenção para a humanidade. Hoje vamos mergulhar nas profundezas deste texto fascinante, explorando seu contexto histórico, seu significado simbólico e sua aplicação para a nossa vida espiritual atual. Este tema não é apenas uma curiosidade teológica. Ele toca o cerne de como entendemos o caráter abrangente da salvação e o caráter amoroso de Deus. Preparemo-nos para uma jornada através das Escrituras que pode transformar não apenas nosso entendimento, mas também nossa relação com o Criador. Para compreendermos adequadamente a menção aos 144 mil no Apocalipse, precisamos primeiro entender o contexto em que este livro foi escrito. O Apocalipse foi revelado ao apóstolo João por volta do ano 95 depois de Cristo, durante seu exílio na ilha de Patmos. Era um período de intensa perseguição aos cristãos sob o Império Romano, especialmente durante o reinado do imperador Domiciano. Os cristãos daquela época enfrentavam uma escolha terrível: renunciar à sua fé em Cristo e adorar o imperador como divindade, ou enfrentar a marginalização social, a perda de propriedades, a prisão e, muitas vezes, a morte violenta. Foi neste cenário de sofrimento que Deus inspirou João a escrever uma mensagem de esperança e encorajamento para os cristãos perseguidos. O livro do Apocalipse é classificado como literatura apocalíptica, um gênero comum na tradição judaica e cristã primitiva. Este estilo literário utiliza extensivamente símbolos, números, cores e imagens para transmitir verdades espirituais. Não foi escrito para ser interpretado de forma estritamente literal, mas para comunicar mensagens profundas através de uma linguagem simbólica rica e multifacetada. Os números no Apocalipse raramente são utilizados em seu sentido matemático literal. Eles geralmente carregam significados simbólicos profundos, enraizados na cultura e na tradição bíblica. Por exemplo, o número 7 frequentemente representa perfeição ou completude. O número 12 está associado às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos, enquanto o número 1000 geralmente simboliza uma grande quantidade ou plenitude. Os primeiros leitores do Apocalipse
familiarizados com essa tradição apocalíptica, teriam compreendido naturalmente que o número 144.000 não deveria ser interpretado como uma contagem matemática precisa, mas como um símbolo carregado de significado espiritual. É importante ressaltar também que o Apocalipse foi escrito originalmente em grego antigo, e sua interpretação deve considerar os usos linguísticos e culturais daquela época, não os nossos. Quando ignoramos este contexto histórico e cultural, corremos o risco de impor nossos pressupostos modernos ao texto, distorcendo seu significado original e perdendo sua mensagem transformadora. Vamos agora examinar com atenção as duas passagens principais que mencionam os 144.000 no livro do Apocalipse. A primeira referência encontra-se no capítulo 7, versículos 4 a 8, onde João descreve a visão de 144.000 selados, sendo 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. A segunda menção está no capítulo 14, versículos 1 a 5, onde João vê os 144.000 em pé com o Cordeiro no Monte Sião, tendo o nome do Pai escrito em suas testas. O que significa este número? Para desvendarmos este mistério, precisamos compreender a matemática simbólica presente no texto. O número 144.000 é obtido multiplicando-se 12.000 por 12. O número 12, como já mencionamos, representa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando assim o povo de Deus tanto na antiga quanto na nova aliança. Quando multiplicamos 12 por 12, obtemos 144, que representa a totalidade do povo de Deus. Multiplicando-se ainda por 1.000, que simboliza grandeza ou plenitude, chegamos a 144.000. Não um limite numérico preciso, mas uma representação simbólica da totalidade do povo de Deus em sua plenitude. É crucial observarmos que na primeira menção aos 144.000, o texto fala de 12.000 selados de cada tribo de Israel. No entanto, a lista de tribos mencionada contém algumas peculiaridades. A tribo de Dan está ausente, enquanto José aparece no lugar de Efraim, e Levi é incluído, embora tradicionalmente não recebesse herança territorial. Estas inconsistências com a divisão histórica das tribos de Israel reforçam a natureza simbólica, não literal, desta contagem. Mais reveladora ainda é a passagem que segue imediatamente a menção dos 144.000 no capítulo 7. Nos versículos 9 a 17, João contempla uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, adorando diante do trono de Deus. Esta multidão incontável é descrita como tendo lavado suas vestes e as alvejado no sangue do Cordeiro, indicando claramente que são pessoas salvas pela fé em Cristo. A justaposição destas duas visões, os 144.000 selados das tribos de Israel e a multidão incontável de todas as nações, sugere que ambos os grupos representam a mesma realidade de perspectivas diferentes. Os 144.000 simbolizam o cumprimento perfeito do propósito de Deus para seu povo escolhido, enquanto a multidão incontável revela a amplitude universal da salvação, transcendendo fronteiras étnicas, culturais e nacionais. Na segunda menção aos 144.000, no capítulo 14, eles são descritos como tendo o nome do Pai escrito em suas testas, cantando um cântico novo que ninguém mais podia aprender, sendo irrepreensíveis e seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esta descrição enfatiza sua devoção especial e seu relacionamento íntimo com Deus, não uma limitação numérica da salvação. Ademais, ao longo do Novo Testamento, encontramos inúmeras passagens que enfatizam o desejo de Deus de salvar todos os que creem. João 3,
16, declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 Timóteo 2,4, lemos que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pedro afirma que o Senhor, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Estas passagens seriam incompatíveis com uma interpretação que limitasse a salvação a apenas 144 mil pessoas. O testemunho consistente das Escrituras é que a salvação está disponível para todos que aceitam a Cristo pela fé. Paulo escreve em Romanos 10:13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Note-se a abrangência desta promessa. Todo aquele, sem limitação numérica ou exclusão arbitrária. Mesmo no Antigo Testamento, vemos a promessa de Deus a Abraão de que, através de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Desde o princípio, o plano de Deus sempre foi abrangente, visando a redenção da humanidade como um todo, não apenas de um grupo numericamente limitado. Uma interpretação que restringe a salvação a apenas 144 mil pessoas também enfrentaria sérios problemas matemáticos. Considerando os 2000 anos de história cristã e os bilhões de pessoas que viveram e morreram professando fé em Cristo, tal limite numérico significaria que a vasta maioria dos cristãos sinceros estaria condenada. Uma conclusão que contradiz frontalmente o testemunho bíblico sobre a abundância da graça divina. Outra perspectiva importante vem da compreensão do conceito bíblico de remanescente. Ao longo da história de Israel, mesmo em tempos de apostasia generalizada, Deus sempre preservou um remanescente fiel. Como revelado a Elias, que pensava ser o único adorador verdadeiro restante, Deus havia preservado 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Este remanescente não representava a totalidade dos salvos, mas simbolizava a fidelidade contínua de Deus a seu pacto, mesmo em tempos de infidelidade humana generalizada. De modo semelhante, os 144.000 podem ser entendidos como representando um remanescente fiel em tempos de grande tribulação, demonstrando que Deus sempre preservará seu povo, mesmo nas circunstâncias mais adversas. No entanto, este remanescente não esgota o número total dos redimidos, assim como os 7.000 fiéis nos dias de Elias não representavam todos os que seriam salvos ao longo da história de Israel. Nas comunidades cristãs primitivas, o Apocalipse não era lido como um texto que limitava a salvação, mas como uma mensagem de esperança para os perseguidos, assegurando-lhes que, apesar das aparências, Deus estava no controle e seu propósito redentor prevaleceria. O número 144.000, com sua rica simbolização matemática, 12 vezes 12 vezes 1.000, comunicava perfeição e completude, não restrição ou exclusão. Além disso, a própria lógica interna do Apocalipse contradiz uma interpretação literalista dos 144.000. O livro está repleto de símbolos que não podem ser tomados literalmente. Uma mulher vestida de sol, um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, um dragão vermelho com 7 cabeças. Por que então deveríamos interpretar o número 144.000 literalmente, quando o contexto claramente indica seu caráter simbólico? Outro detalhe significativo é que em Apocalipse 7, os 144.000 são selados especificamente para serem protegidos durante um período de tribulação terrena, não necessariamente como os únicos destinados à salvação eterna. Eles recebem uma proteção especial para um propósito específico durante os eventos apocalípticos descritos, o que é muito diferente de serem os únicos destinados ao céu. É importante também considerar como esta interpretação limitante afetaria nossa compreensão do caráter de Deus.
Seria coerente com o Deus revelado em Jesus Cristo, que deixou as 99 ovelhas para buscar a única perdida, que contou a parábola do filho pródigo para ilustrar o amor incondicional do Pai, arbitrariamente limitar a salvação a um número tão restrito? A grandeza do sacrifício de Cristo na cruz seria proporcionalmente diminuída se sua eficácia fosse limitada a apenas 144 mil pessoas dentre os bilhões que já viveram. Paulo afirma que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A limitação extrema do número dos salvos contradiria a magnitude e a universalidade do sacrifício redentor de Cristo. Ademais, em Apocalipse 5, a visão celestial inclui milhares de milhares adorando o Cordeiro. E em Apocalipse 19, João ouve como que a voz de uma grande multidão no céu louvando a Deus. Estas descrições sugerem uma população celestial muito mais numerosa que 144 mil. A história da interpretação cristã também oferece insights valiosos. Durante os primeiros séculos da Igreja, quando o Apocalipse estava sendo canonizado e sua interpretação debatida, não encontramos evidências de que os cristãos primitivos entendessem os 144 mil como uma limitação literal do número dos salvos. Esta interpretação restritiva surgiu muito posteriormente e não reflete a compreensão dos cristãos mais próximos ao contexto original do texto. Alguns grupos religiosos modernos que adotam a interpretação literal dos 144 mil, frequentemente se identificam como sendo eles mesmos esse grupo seleto, o que levanta questões sobre interpretações que favorecem a si mesmos em sua análise do texto. É sempre prudente examinar criticamente interpretações que convenientemente colocam o intérprete em uma posição de exclusividade espiritual. Agora que exploramos o significado bíblico dos 144 mil, precisamos refletir sobre as implicações espirituais deste entendimento para a nossa vida de fé hoje. Imagine por um momento como seria viver sob o peso da incerteza de ser um dos apenas 144 mil escolhidos para a salvação. Que efeito isso teria em seu relacionamento com Deus? Provavelmente geraria ansiedade constante, medo e até mesmo desespero. Seria impossível ter certeza de sua salvação, pois as chances matemáticas seriam extremamente desfavoráveis. Esta interpretação transformaria a Boa Nova em uma mensagem de ansiedade e exclusão, o oposto daquilo que Jesus veio proclamar. Pense em Maria Madalena, uma mulher que Jesus libertou de 7 demônios. Ela que havia experimentado o mais profundo desespero e rejeição social, encontrou em Cristo não um Salvador seletivo, mas um Redentor compassivo que a acolheu sem reservas. Ou considere o ladrão na cruz, a quem Jesus prometeu o paraíso em seus momentos finais. Seria este ladrão arrependido um dos 144 mil predestinados, ou sua salvação foi genuinamente o resultado da graça divina, respondendo à fé, disponível a todos que creem? A história do centurião Cornélio, relatada em Atos 10, ilustra como o plano de salvação de Deus transcende fronteiras étnicas e culturais. Pedro, ao testemunhar o Espírito Santo sendo derramado sobre gentios, declarou: "Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo." Esta revelação revolucionária, que a salvação estava disponível para todas as nações, seria esvaziada de significado se apenas um número extremamente limitado de pessoas pudesse ser salvo. O apóstolo Paulo, que antes perseguia a igreja, experimentou uma transformação radical através do encontro com Cristo.
sua própria conversão testemunha a amplitude da graça divina, que alcança até mesmo aqueles que ativamente se opõem a Deus. Ao longo de suas epístolas, Paulo consistentemente enfatiza a universalidade da oferta de salvação. Não há distinção entre judeu e grego, pois um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Esta compreensão abrangente da salvação não diminui a importância da fé pessoal ou da obediência aos mandamentos divinos. Jesus claramente ensinou que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. No entanto, este poucos é relativo à totalidade da humanidade, não um número arbitrariamente fixado. A salvação exige uma resposta pessoal de fé e obediência, mas está genuinamente disponível para todos que respondem ao chamado divino. A parábola do grande banquete, contada por Jesus, ilustra perfeitamente esta verdade. Quando os convidados originais recusaram o convite, o anfitrião ordenou a seus servos: ide pelos caminhos e atalhos e obrigai a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Esta parábola revela o desejo de Deus de que sua casa esteja cheia, não limitada a um número predeterminado de convidados. Uma compreensão equilibrada dos 144 mil nos liberta do medo da exclusão arbitrária e nos permite abraçar plenamente a bondade e a misericórdia de Deus. Em vez de nos preocuparmos se somos parte de um grupo numericamente limitado de eleitos, podemos descansar na promessa de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e concentrar nossa energia espiritual em viver uma vida de fé ativa e amor sacrificial. Esta perspectiva também transforma nossa abordagem ao evangelismo. Se apenas 144 mil pessoas pudessem ser salvas, e se esse número fosse rapidamente preenchido nos primeiros séculos cristãos, qual seria o propósito de compartilhar o Evangelho hoje? No entanto, a comissão de Jesus para fazer discípulos de todas as nações permanece em vigor precisamente porque a salvação continua disponível para todos que creem. Ademais, esta compreensão mais ampla da salvação nos permite apreciar a diversidade do corpo de Cristo. Como João viu em sua visão, os redimidos vêm de todas as nações, tribos, povos e línguas, uma bela tapeçaria multicultural unida pela fé comum em Cristo. Esta diversidade reflete a criatividade e o amor abrangente de Deus, que não se limita a um único grupo étnico ou cultural. O simbolismo dos 144 mil também nos lembra a importância da fidelidade em tempos de provação. Aqueles descritos no Apocalipse demonstram lealdade inabalável ao Cordeiro, mesmo em circunstâncias extremamente adversas. Eles nos inspiram a permanecer fiéis a Cristo, independentemente dos desafios que enfrentamos, confiando que Deus preservará seu povo através das tribulações. Ao mesmo tempo, a visão da grande multidão que ninguém podia contar nos enche de esperança para o futuro. O plano redentor de Deus não é mesquinho ou restritivo, mas gloriosamente abundante. Imaginar o coro celestial composto por incontáveis vozes de todas as eras e lugares nos dá um vislumbre da magnitude da graça divina e da eficácia universal do sacrifício de Cristo. A história de Zaqueu, o cobrador de impostos de baixa estatura que subiu em uma árvore para ver Jesus, ilustra perfeitamente a natureza abrangente do reino de Deus. Desprezado por seus contemporâneos como traidor e pecador, Zaqueu encontrou aceitação incondicional em Jesus, que declarou: "Hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido." Esta missão de buscar e salvar não se limita a um número predeterminado, mas se estende a todos os perdidos que respondem em fé. Pensemos também na mulher samaritana, duplamente marginalizada por sua etnia e situação moral.
Jesus atravessou barreiras culturais para oferecer-lhe água viva, demonstrando que a salvação transcende fronteiras sociais, étnicas e morais. Através dela, muitos samaritanos vieram a crer em Cristo, pessoas que, segundo as expectativas religiosas da época, estavam excluídas do pacto divino. Este episódio prefigura o caráter abrangente do Evangelho que vemos plenamente revelado no Apocalipse, onde os redimidos vêm de todas as nações, tribos, povos e línguas. Imagine agora o impacto transformador desta compreensão abrangente em nossa vida espiritual diária. Em vez do medo de exclusão, experimentamos a segurança do amor divino. Em vez da ansiedade sobre ser escolhido dentre um número limitado, descansamos na promessa de que aquele que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Esta segurança não nos leva à complacência, mas a uma gratidão que se expressa em amor obediente e serviço dedicado. O simbolismo dos 144.000 também nos lembra da importância de sermos selados pelo Espírito Santo. Paulo escreve que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Este selo espiritual não é restrito a um número limitado de crentes, mas está disponível para todos que colocam sua fé em Cristo. É a marca da propriedade divina, a garantia da proteção de Deus e a confirmação de nossa identidade como seus filhos amados. Ao concluirmos nossa exploração deste tema fascinante, vamos recapitular as verdades fundamentais que descobrimos sobre os 144.000 mencionados no Apocalipse. Primeiro, reconhecemos que o Apocalipse é um livro rico em simbolismo, escrito em um gênero literário específico que utiliza números, cores e imagens para transmitir verdades espirituais. Interpretar estes símbolos literalmente, especialmente os números, frequentemente nos leva a conclusões que contradizem o testemunho mais amplo das Escrituras. Segundo, vimos que o número 144.000 é claramente simbólico, representando a completude e perfeição do povo de Deus. 12 vezes 1.000. A justaposição deste grupo com a multidão incontável de todas as nações sugere que ambos representam a mesma realidade vista de perspectivas diferentes, o povo redimido de Deus em sua totalidade. Terceiro, examinamos como uma interpretação literal que limitasse a salvação a apenas 144.000 pessoas contradiria inúmeras passagens bíblicas que enfatizam a universalidade da oferta de salvação e o desejo de Deus de que todos os homens sejam salvos. Quarto, refletimos sobre como esta compreensão mais ampla da salvação transforma nossa vida espiritual, libertando-nos do medo da exclusão arbitrária e capacitando-nos a viver com confiança no amor abrangente de Deus. Quinto, vimos que esta perspectiva não diminui a importância da fidelidade, mas nos inspira a permanecer leais a Cristo em todas as circunstâncias, seguindo o exemplo dos santos descritos no Apocalipse. A mensagem central do Apocalipse não é de limitação ou exclusão, mas de esperança em meio à tribulação. Para os cristãos perseguidos do primeiro século e para todos os crentes que enfrentam dificuldades ao longo da história, o Apocalipse assegura que, apesar das aparências, Deus está no controle e seu propósito redentor prevalecerá. Os fiéis serão vindicados, o mal será derrotado e o plano divino de salvação alcançará sua consumação gloriosa. Uma compreensão equilibrada dos 144.000 nos permite apreciar a rica simbologia do Apocalipse sem distorcer a mensagem central do Evangelho, que a salvação está disponível para todos que aceitam a Cristo pela fé. Como João registrou as palavras de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Cada um de nós é convidado a fazer parte deste número simbólico, não por sermos especialmente merecedores ou pertencermos a um grupo exclusivo, mas porque Deus, em sua graça infinita, estendeu o convite a todos. Nossa resposta a este convite determina nosso destino eterno. O que você fará com esta verdade hoje? Permitirá que o medo da exclusão seja substituído pela confiança no amor abrangente de Deus? Aceitará o convite para fazer parte da multidão incontável que adorará o Cordeiro por toda a eternidade? Se você nunca colocou sua confiança em Cristo como Salvador, saiba que não há limite numérico para aqueles que podem ser salvos. O convite está aberto para você hoje. Como Jesus disse, quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. E se você é um crente que tem vivido sob o peso da incerteza sobre sua salvação, permita que esta compreensão mais profunda dos 144 mil o liberte para experimentar plenamente a segurança do amor divino. Como Paulo afirmou, estou plenamente certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a verdade libertadora sobre os 144 mil, não um limite restritivo, mas um símbolo glorioso da completude e perfeição do povo redimido de Deus, uma multidão incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas, unidos na adoração eterna, àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. Se este vídeo foi uma bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares que possam estar enfrentando dúvidas sobre este tema e se inscrever no canal Portal da Salvação para mais conteúdos que esclarecem verdades bíblicas muitas vezes mal compreendidas. Que a paz de Cristo esteja com você.